Mas aqui os nossos parlamentares são mongoloides, são uns imbecis. Tá? E aí eu sou obrigado a ter que tipo, adaptar uma coisa, ter que fazer um puxadinho para servir ao Brasil, mas ao mesmo tempo servir ao interesse desse retardado de ter que inaugurar uma É obra. uma dinâmica viciada, né, essa do Centrão, em que muitas vezes esses prefeitos têm um parceiro, um deputado federal que é parceiro, que manda emenda, faz algum tipo de obra ali no município, não resolve esses problemas e acaba sendo um empecilho para o avanço e desenvolvimento daquela região, né? Exato, e eles não ligam nem um pouco para a melhora da região. O ponto é, quando você vai rodando as regiões mais pobres do Brasil, você percebe que não há uma relação entre classe política e melhora da vida das pessoas. Não há nenhuma obrigação deles nisso, muito pelo contrário, todos os instrumentos que eles têm são instrumentos de autopromoção. Então, por exemplo, o caso do Maranhão é o mais óbvio de todos os que eu visitei no Brasil, porque claramente é o lugar que tem a pior classe política do Brasil de longe. Me falam muito do Amapá, eu vou lá pra ver, mas é, ali era o seguinte, você pegava um deputado, ele comemorava, ele fazia uma placa gigantesca que ele asfaltava com um bloquete, eles chamam de bloquete, que é um paralelepípedozinho, o chão ali de uma rua que estava de terra, muito mal pavimentado, o negócio quebra em um ano, já fica todo esburacado, mas ele faz uma propaganda que ele pegou uma emenda e fez aquele pedaço de rua. E aí as ruas da cidade são inteiras tomadas de placas, cada rua com um deputado lançando aquilo. Aquilo é uma vergonha, aquilo é nojento, é uma obra mal feita, tosca, em muitos casos superfaturada. E aí o que mais tem são as placas anunciando. É uma poluição visual de placa de deputado. Obviamente que isso aí é uma degeneração. Isso não é administração política. Então, obviamente que essas pessoas se beneficiam daquele estado de coisas. Tá faltando governo federal, tá faltando governo estadual e tá faltando governo municipal. Não tem governança, tem político. Você tem político, mas você não tem governo. E isso precisa acabar. Renan, até falando nessa parte orçamentária, a gente tem uma dificuldade muito grande hoje, que é a questão das emendas parlamentares, emendas PIX, que até você citou exemplo de shows. Enfim, como que a gente consegue acabar com isso? Porque isso, como você falou, muitas vezes é utilizado como uma forma de angariar votos, né, para o prefeito se reeleger, e a tendência a gente tem visto que tem piorado. Essa já é uma política, já existe há praticamente uma década e isso tem piorado cada vez mais. Olha só, isso virou a regra. Ah, naturalmente, nenhum país sério tem emenda parlamentar. Parlamentares não executam obra, parlamentares não escolhem como é que você vai usar o seu orçamento numa região. Isso surge no Brasil, isso aqui é um pouquinho de história básica, porque o político no Brasil, no legislativo, né, dentro de uma lógica coronelista, ele tem que mostrar que ele cuida da região dele. Veja, em qualquer ambiente em que há um parlamento, a função do parlamentar é defender o interesse da região dele e votar de acordo com seus princípios a favor ou contra um determinado governo, fiscalizando aquele governo. Essa é a função essencial do parlamentar. Porém, no Brasil, em que as coisas são muito coronelistas, é uma lógica meio feudal, a função desse cara é representar e cuidar da região dele. Então ele tem que inaugurar obras da região dele. Então ele manda o orçamento para a região dele e ele executa. Isso não tem nenhum sentido. Só que isso faz parte da realidade nossa. Então, o que nós temos que fazer? Eu não tenho condição de, no meu primeiro mandato, romper com isso. Agora, eu posso usar isso a nosso favor. O que eu quero fazer? Eu quero criar na nossa reforma fiscal, que foi protocolada pelo deputado Kim Kataguiri, um gatilho. E o gatilho é assim, toda vez que na hora de votar um orçamento os deputados reduzem os gastos obrigatórios, que são um grande problema fiscal brasileiro, quando eles reduzem, eles aumentam o meu espaço de gasto discricionário. O que é gasto discricionário? É gasto que eu posso gastar com investimento, com obra, com novos projetos. Pois bem, ele aumentou meu espaço para gasto de investimento. Aí, deste espaço que ele aumenta, ele pode ter um pouco mais de emenda. Paralelamente, eu regulamento a emenda. Então, a emenda só pode ir para o município que estiver cumprindo as metas da Lei de Responsabilidade Gerencial. O município não pode, se ele não estiver melhorando esses índices, ele não recebe emenda, ele não pode fazer festas, eventos, nada. As emendas, elas têm que ser condicionadas a políticas públicas que o governo federal sabe que funcionam. Porque no fim do dia, a gente precisa que o eleitor entenda, ou quem está nos assistindo, o ouvinte, o político não liga muito se a obra é efetiva ou não. Ele só quer ter o lucro político, ele quer ter a placa com o nome da obra. Se é um posto de saúde, se é um viaduto, ele não liga. Ele liga até, assim, se vai roubar com a obra. Muitos deputados e prefeitos querem roubar a emenda. Isso é regra, isso acontece muito. Mas, do ponto de vista para que serve aquela obra, eles não dão bola. Essas pessoas são parasitas. Então, já que elas existem, a gente tem que coexistir assim, ó.
vocês vão fazer essa obra aqui, pode botar a placa e divulga essa desgraça, tá? Mas o governo federal vai determinar, vai fiscalizar, e os critérios para que você faça essa obra são critérios que são determinados pela lei de responsabilidade gerencial. Aí, a emenda até existe, o idiota faz a propaganda imbecil dele lá, mas ele não atrapalha o funcionamento do Estado. É isso, porque no fim do dia a gente tá lidando com um mundo de parasita e ladrão. Haveria um caminho, né? Assim, então, acaba-se com a democracia e não lidemos com esses idiotas. Só que eu sou um democrata, a gente vive num regime democrático, então a gente tem que adaptar ele para entender que o povo vota nesse bando de vagabundo. E me irrita isso, porque assim, eu tô falando aqui uma coisa para vocês que num modelo ideal não deveria ser assim. Um parlamentar nos Estados Unidos não faz isso. Um parlamentar na Argentina não faz isso. Mas aqui os nossos parlamentares são mongoloides, são os imbecis. Tá? E aí eu sou obrigado a ter que adaptar uma coisa, ter que fazer um puxadinho para servir ao Brasil, mas ao mesmo tempo servir ao interesse desse retardado de ter que inaugurar uma obra. Desculpa falar assim, é que essas coisas me irritam, cara. Sabe, você tem que se sentir um idiota tratando com criança. Essa é a política brasileira. Perfeito. Um dos